Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje nós vamos tratar do tema Ascensão na Prática. Esse tema sobre ascensão vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo informações para vocês sobre ascensão, como nós podemos alcançar a nossa ascensão e também muitas dicas e ensinamentos para a nossa vida diária, para nós colocarmos em prática. Lembrando que a ascensão é um caminho que nós percorremos durante toda a nossa jornada aqui na Terra. E também lembrando que a ascensão é uma possibilidade para todas as pessoas, indistintamente. Então, na aula de hoje, eu vou trazer para vocês alguns conhecimentos sobre a autorrealização da nossa alma para avançarmos no caminho espiritual. Então, segundo os ensinamentos sobre a ascensão que nós temos em mãos, existem 3 níveis de autorrealização. E pelos 3 níveis, nós já podemos perceber em qual nível que nós estamos exatamente pelos nossos interesses e pelos nossos gostos, né? Pelas coisas que nós fazemos no dia a dia, a maneira como nós fazemos as coisas do dia a dia, nós podemos já perceber em qual desses 3 níveis que nós estamos. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que são 3 níveis de autorrealização. O primeiro nível é a autorrealização no nível da personalidade humana. O segundo nível de autorrealização é a autorrealização da sua alma. E o terceiro nível de autorrealização é a realização da sua mônada. Então, nós vamos ficar com o primeiro e o segundo nível de autorrealização, porque o terceiro nível, que é o nível de autorrealização da mônada, ele é um passo mais avançado e, para podermos autorrealizar a mônada, a pessoa precisa ter alcançado a 5ª ou a 6ª iniciação. Então ainda nós estamos no começo, estamos trazendo informações para as pessoas que estão chegando agora a tomar contato com essas informações. Então nós vamos trazer informações iniciais e conforme nós vamos avançando, nós vamos trazendo informações e exercícios práticos mais avançados. Então, num primeiro momento, nós vamos identificar em que nível que nós estamos de autorrealização. O nível número 1, que é a autorrealização da personalidade, é aonde 90% das pessoas se encontram. E é exatamente o nível aonde nós nos preocupamos com a nossa postura de personalidade, de ego-personalidade. Então, é uma autorrealização onde nós estamos preocupados com status, estamos preocupados com dinheiro, estamos preocupados com fama, estamos preocupados com a aceitação das outras pessoas, estamos preocupados em crescer na carreira, em ficar famoso, em ficar conhecido, em receber reconhecimentos, aplausos. Então, esse tipo de autorrealização corresponde ao nível número 1. Então, todas as pessoas, elas passam por esses 3 níveis de autorrealização. Então, aqui eu quero deixar uma coisa clara para vocês, desmistificando esse assunto da ascensão, que é o seguinte: nós não podemos negligenciar a nossa parte humana querendo já alcançar a parte espiritual. Então, em outras palavras, o que isso significa? Nós não podemos
abandonar as nossas necessidades diárias, as nossas tarefas corriqueiras, em prol de uma evolução mais rápida no caminho espiritual. Isso é um grande equívoco que algumas pessoas cometem e não se apercebem e acabam também bloqueando a própria caminhada espiritual. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós temos a nossa personalidade humana. A nossa personalidade humana, ela também tem as suas tarefas e as suas experiências para serem concluídas. Então, por exemplo, uma pessoa que vai escolher uma carreira, que vai se dedicar a um trabalho, que vai querer crescer na carreira, né? Alcançar altos postos na carreira, isso nós não podemos negligenciar ou tirar da vida da pessoa dizendo que isso não tem importância, porque isso não é verdade. Se nós temos a nossa parte humana, essa nossa parte humana, ela também precisa ser autorrealizada. Então, a pessoa que está se desenvolvendo no seu trabalho, na sua carreira, na sua personalidade, isso também ajuda como experiência evolutiva para passos mais avançados, inclusive dentro da caminhada espiritual. E por que nós dizemos isso? Os mestres costumam dizer, eles costumam dizer de uma forma bem simples, mas para a gente poder entender qual é a linha de raciocínio. O mestre fala assim, não é possível uma pessoa avançar no caminho espiritual se ela ainda não se desenvolveu no lado da personalidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa resolva não querer estudar para poder avançar no caminho espiritual. Aí, como é que essa pessoa vai ler os conhecimentos ou ler algum material para ela poder avançar no caminho espiritual se ela não sabe ler? E a leitura é um processo de realização da personalidade. Então, isso mostra, né, eles usam até bastante situações do dia a dia para a gente poder entender melhor. Isso fica claro que nós não podemos negligenciar nenhuma das nossas partes. Nós temos a parte humana, nós temos a nossa alma, nós temos a nossa mônada, que também é chamada de divina presença eu sou em algumas escolas, né, em algumas linhas, mas são sinônimos essas palavras. Então nós não podemos abandonar uma parte para poder correr atrás de outra. Tudo se encaminha passo a passo e uma coisa atrás da outra. Então, por exemplo, para nós podermos nos realizar na personalidade, nós precisamos fazer tudo aquilo que é inerente à nossa personalidade. Então precisamos ter uma boa formação acadêmica, ter um bom estudo, alcançarmos uma colocação profissional, porque isso ajuda a nossa realização como pessoa, como ser humano. Esse é o primeiro passinho, é o primeiro passo. Uma pessoa que não é realizada nessa parte da personalidade, muito dificilmente vai ter interesse em avançar na parte espiritual. Por quê? Porque a parte humana, ela é exatamente a parte material da sua própria alma. Então a sua alma é a parte energética, é um núcleo de consciência maior, que tem uma consciência mais expandida, que projeta inspirações para que a personalidade possa executar determinadas tarefas. Então, digamos assim, que você tenha uma profissão, você realiza aquela profissão a nível de personalidade, você se autorrealiza naquela função, naquela tarefa. Aí você vai dar um passo adiante, você vai entrar no segundo nível de autorrealização, que é o nível da alma. E como que isso acontece? Isso acontece quando você coloca aquele seu talento,
aquela sua habilidade profissional que você já se realizou como personalidade, você pega essa habilidade, esse talento e coloca a serviço do próximo. Você coloca isso a serviço do coletivo. Você se coloca numa posição de ajudar, numa posição de ser útil. Então, quando você passa desse estágio para o próximo, você está autorrealizando a sua alma. Então, vocês estão entendendo por que nós não podemos pular nenhuma etapa? Se nós não temos uma autorrealização como personalidade, através do nosso trabalho, das nossas escolhas profissionais e tudo mais, como que nós podemos pegar esse talento e aperfeiçoar e colocar a serviço do próximo? Não tem como. Então é como os mestres falam mesmo, nós precisamos seguir um degrau por vez e um passo atrás do outro. Então a gente se realiza dentro da nossa carreira, da nossa profissão, nos autorrealizamos como personalidade humana e aí nós pegamos esse nosso talento e nos colocamos a serviço do próximo, a serviço da coletividade. É dessa maneira que nós alcançamos o segundo nível de autorrealização. Como eu falei, são 3 níveis: autorrealização da personalidade, autorrealização da alma e autorrealização da mônada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, o meu exemplo, porque como eu falei para vocês, nós estamos aqui trazendo essas informações e muitas informações é aquilo que a gente mesmo vive e pratica. Então, por exemplo, eu sou professora há 34 anos, então a minha autorrealização de personalidade foi estudar, me formar, trabalhar durante vários anos dentro dessa carreira e me autorrealizar profissionalmente dentro dessa função. E o próximo passo é exatamente pegar esse meu talento, que é uma coisa que é da minha alma, né, uma coisa minha, e transformar isso num trabalho de doação, num trabalho de evolução, certo? Um trabalho de levar isso para a coletividade. Então, nesse momento atual, nós estamos fazendo o quê? Avançando para esse segundo nível de autorrealização. Colocar em prática os seus talentos e habilidades que já foram realizados na sua vida como personalidade, colocar eles a serviço do próximo. Então é um exemplo assim para ficar mais próximo, para vocês poderem entender como que esse mecanismo e esse processo ele se desenvolve. Não existem passes de mágica e também não existe nenhum salto. São questões gradativas. Você está passando de um estágio para o outro de uma forma muito natural. Então a ascensão ela acontece assim, de uma forma bastante natural, sem sobressaltos, não existe degraus que você vai saltar, pulando etapas, não existe nada disso. É tudo uma coisa muito assim serena, muito, como é que eu vou dizer, bastante assim um passo atrás do outro e também dentro do tempo da pessoa, porque o tempo, como eu já expliquei, ele não é linear, ele é radial. Então não importa quantos dias você demore para dar um passo, o importante é que você deu aquele passo. Isso é que importa. E também os mestres nos orientam que quando nós estamos já avançando para fazer o segundo nível de autorrealização, que é a realização da nossa alma, nós deixamos de nos importar com as coisas do ego personalidade da seguinte forma: a gente sabe que nós estamos aqui com a nossa parte humana fazendo as nossas tarefas, porém o fato de nós dedicarmos parte da nossa vida para desenvolver um trabalho para a humanidade, ou para o próximo, para a coletividade, isso acaba sendo mais visível nas pessoas que estão já avançando para o segundo nível de autorrealização.
E também a alma que define quanto tempo você vai precisar ficar numa tarefa de autorrealização desse segundo nível, para depois poder passar para o terceiro nível, que é a autorrealização monádica. Então, tudo isso são tempos que a própria Divina Presença Eu Sou, né, a nossa própria mônada, determina para a aquisição da experiência que nós precisamos passar. Uma outra coisa também que os mestres falam é que quando nós alcançamos, né, a consciência da nossa alma e quando nós começamos a colocar a nossa alma realizando as nossas tarefas, os nossos talentos, eles nos aconselham a fazer uso de um mantra. Esse mantra que nós vamos passar para vocês é um mantra para a alma, é um mantra da alma. Então, toda vez que nós rezamos esse mantra, que eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos fazer uma conexão mais íntima com a nossa alma. E também os mestres nos aconselham a todas as pessoas que estão já trilhando o caminho da ascensão, que possam fazer essa oração desse mantra todas as vezes que forem iniciar algum trabalho de ordem espiritual. E mais ainda, eles aconselham que todo estudante dedicado ao caminho da espiritualidade possa fazer esse mantra pelo menos uma vez de manhã e uma vez à noite. Então, para poder ancorar as energias da alma e também para a gente poder melhorar a atuação e fortalecer ainda mais as nossas práticas com relação ao segundo nível de autorrealização, que é exatamente o nível da alma. Então agora a gente vai ver a segunda parte, que é exatamente o mantra da alma. Esse mantra da alma, ele foi passado por Djwhal, que é um mestre ascensionado, conhecido como o tibetano. Ele passou todos os ensinamentos relacionados à ascensão e espiritualidade para Alice Bailey. Nós temos muito material de Alice Bailey, todo o material dela foi passado pelo mestre Djwhal, e ele nos ensinou esse mantra da alma. Então eu ofereço esse mantra para vocês, e no caso de praticar o mantra, é interessante que a gente possa praticar 3 vezes, né? Nós já explicamos também o motivo das 3 vezes, então seria interessante para quem quiser fazer um trabalho mais fortalecido, recitar esse mantra no início do dia, independente da sua prática devocional. Você pode rezar com outras orações também, por 3 vezes e no final do dia também. Então o mantra é o seguinte: eu sou a alma, eu sou a luz divina, eu sou o amor, eu sou a vontade, eu sou o desígnio imutável. Eu sou a alma, eu sou a luz divina, eu sou o amor, eu sou a vontade, eu sou o desígnio imutável. Eu sou a alma, eu sou a luz divina, eu sou o amor, eu sou a vontade, eu sou o desígnio imutável. Então, gente, eu deixo vocês nessa aula de hoje com essas explicações, com essas dicas sobre os 3 níveis de autorrealização, que nós possamos entender a importância de nós nos autorrealizarmos em todos os nossos níveis, desde a personalidade até os nossos níveis mais elevados. A gente não pode deixar nenhum desses nossos níveis sem se autorrealizar, porque senão nós não conseguimos avançar em outras etapas da nossa jornada. Então cada nível ele tem a sua importância e ele precisa se autorrealizar.
Então eu deixo vocês com essa aula de hoje, com esse mantra, para que a partir de hoje, todas as pessoas que estiverem acompanhando as nossas aulas e estiverem trilhando conscientemente o caminho da ascensão, que nós possamos fazer esse mantra exatamente para poder ancorar ainda mais as energias da nossa alma e também para podermos começar a receber as intuições e os insights que nossa alma começa a nos mandar. Então, muitas coisas vocês vão receber também por orientação da alma de vocês. Então, isso que é o mais importante. A gente traz as informações para que vocês possam abrir essas portas e a energia da alma de vocês e da divina presença Eu Sou de vocês possa, através dessas portas que a gente abre, através desses conhecimentos, que vocês possam receber todos esses insights vindo de núcleos mais elevados de consciência de vocês mesmos. Então, agradeço imensamente a sintonia de vocês e por acompanhar as nossas aulas e até a nossa próxima quarta-feira com mais um tema sobre ascensão na prática. Gratidão pela sintonia, até a nossa próxima aula.